Olá, indomáveis, bem-vindos a mais um Provador Black Bull, o primeiro dessa nova temporada, e a nossa convidada não poderia ser mais especial, porque é a idealizadora desse projeto. Bem-vinda, Renata Wilrich, a Relações Públicas e hoje diretora de comunicação da Prefeitura de Gramado. Muito obrigada. É uma honra, viu? Para mim que é uma honra. É uma honra e uma responsabilidade, né? Porque eu tô aqui falando exatamente com a pessoa que idealizou esse projeto. E eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente por que é que tu pensou num projeto Provador Black Bull, escolhendo mulheres bem especiais da cidade para participarem desse evento. Então, primeiro eu quero dizer que para mim também é uma honra estar aqui, tá? Porque realmente foi um projeto que mexeu comigo, né, com as minhas emoções, porque eu propus isso, a Black Bull, e foi abraçado de uma forma muito especial. Super toparam, né? E como é bom a gente fazer um projeto e isso acontecer, sair do papel, né? E como relações públicas, uma das principais coisas que a gente busca é firmar relacionamentos, né? E aqui em Gramado tem muito forte isso nas empresas. E cada vez mais eu acredito que as empresas precisam ter esse maior relacionamento com o público local também, né? Apesar de Gramado ser uma cidade turística, que a maioria das lojas, gastronomia, tudo, na verdade, ele tem um foco para o turista, nós não podemos deixar de lado o morador que está aqui todos os dias, né? E a Black Bull, por mais que já tenha mais de 30 anos de história, ela sempre foi uma marca muito exaltada pelo morador, né? E nada melhor do que fazer com que esse morador se sinta pertencente à marca. Então foi exatamente por isso, né, da questão do projeto do Provador Black Bull, que era aproximar ainda mais o público local da marca Black Bull. Que muitas pessoas, né, a maioria das pessoas da cidade, se não todas as pessoas, amam a Black Bull, né? Exatamente, muito legal o teu ponto, e aliás, quando eu vi o primeiro projeto Black Bull na rua, né, sendo divulgado, eu não estava na Black Bull ainda, mas na primeira vez que eu olhei, eu achei sensacional, sacada genial, que é exatamente uma das coisas que a gente que é da cidade sente bastante, essa questão de que os negócios são sempre voltados para o turista, né, que, claro, a gente sabe que movimentam muito a economia local, e o morador parece sempre aquele convidado, né, que não foi convidado para a festa, né? Então foi sensacional, parabéns pela ideia. Vamos tocar, espero que com o teu êxito, né, com a tua bênção. Ai, que maravilha, bem porque feliz. O projeto, de fato, é muito interessante e muito legal isso que tu falaste, porque vamos falar um pouquinho sobre o trabalho de relações públicas, do que se trata exatamente o trabalho de relações públicas de uma forma geral e também qual é o desafio, Renata, que tu sempre veio de trabalhos da iniciativa privada e hoje tu tá no setor público, né? Sim. Essas diferenças de posicionamentos e até de dinâmica do trabalho. Essa questão de posicionamento, essa palavra é o que realmente é o norte para relações públicas, é o posicionamento de uma marca, né? Como tu quer ser visto no mercado, como tu quer ser visto pelo teu cliente, e não só pelo teu cliente, mas pelas pessoas que ali estão, né, percebendo, porque às vezes a gente acha, não estamos sendo notados, mas está sim, né? Então, qual é a percepção que tu quer passar para quem está te observando, né? Então, é através de ações, através de projetos, que Relações Públicas vai encontrando caminhos aí para estreitar relacionamentos, né? E também promover ações para promover a marca, né? A identidade de uma marca. Então, essa questão do Provador Black Bull foi uma questão, voltando lá na nossa primeira pergunta, né? Nós percebemos que hoje a maioria das lojas de moda fazem o provador, né? Então, uma das coisas diferentes que eu quis também mudar é exatamente para mostrar que a moda, ela também ela não é só uma coisa assim, tipo, vou me vestir, pronto, vou seguir a tendência, vou seguir a moda. Não, é conteúdo, né? A moda, ela é conteúdo, ela é cultura, ela é história. Então, ela precisa ser mostrada. E o provador foi exatamente isso, foi para agregar valor a uma coisa que tu usa todos os dias, o teu look, na verdade, né? Então, conhecer o estilo de roupa que aquela mulher gosta, que aquele é o estilo daquela pessoa,
e depois fazer o provador, após conhecer a mulher, é uma forma de fundamentar mais o porquê ela está vestindo aquilo. Não somente por vestir, né, mas tem um fundamento, tem algo atrás disso. E acaba isso também sendo uma das coisas aí de relações públicas, que é pensar nos detalhes, né? Em como mostrar aquilo que pra gente parece óbvio, mas nem sempre... Tem uma frase ótima, né, de um livro que há um tempo atrás eu li, sobre, inclusive, a Chanel, que dizia que independente da nossa vida, classe social, estrutura, todo dia de manhã, a gente tem uma tarefa de gincana, que é acordar e escolher o que vestir. Sim. Para algumas pessoas isso pode ser mais fácil, para outras mais difícil, mas a gente sempre ali está fazendo uma escolha, né? E isso tem muito a ver com a nossa personalidade, com aquilo que a gente quer passar para as pessoas. Então tem a ver com também nosso repertório cultural, nosso repertório de informações. E foi sensacional todos os programas, todas as mulheres convidadas, mostrando o seu dia a dia, a sua personalidade, a sua forma de olhar o mundo. Que são totalmente diferentes, né? E para mostrar que a moda, ela vai sim se encaixar com as mais diferentes personalidades aí, né? A mesma peça pode ter uma leitura muito diferente, dependendo da personalidade que está vestindo ela. Sim. Foi sensacional, sem dúvida nenhuma. Vamos ver se hoje a gente também consegue fazer um pouquinho disso aqui, né? Vamos lá. Com a Renata, vamos ver a interpretação da Renata sobre as peças da Black Bull. Mas vamos falar sobre o desafio de hoje, que é, então, pensar numa marca chamada Gramado. Na verdade, esse convite que eu recebi, né, para estar na comunicação da Prefeitura de Gramado me surpreendeu bastante, fiquei muito feliz. Mas foi bem difícil também sair da Black Bull, né? A gente não saiu totalmente ainda, a gente não deixa ela. De vez em quando eu venho aqui dar uma visitada. Isso aí. Ver as meninas aqui. A loja tem o meu carinho aí, meu coração. Mas, na verdade, como nós estávamos falando, tu comentou antes, né? Eu sempre trabalhei na parte privada das empresas, empresa privada. E agora nós estamos falando de algo público, né? Então, envolvendo o município. Então, a parte, da comunicação, ela acaba sendo desafiadora, né? Porque, afinal de contas, eu sou uma taurina, então, quando a gente fala de mudanças, mas mais por esse sentido, né? De ter uma mudança aí muito diferente. Mas eu acredito que quando a gente foca e a gente tem aí pessoas te auxiliando, uma equipe, pessoas pegando junto e tentando encontrar caminhos para que as coisas fiquem planejadas e organizadas, as coisas estão certo, tem tudo para dar certo, né? Então eu acho que esse caminho está sendo trilhado com esse objetivo, né? De buscar o melhor para todas as secretarias do município para fazer uma forma de encontrar cada vez mais uma forma melhor de comunicar aí, tanto para o morador quanto para os turistas. E vamos então agora falar sobre um pouquinho do dia a dia da Renata, né? Porque ela não é só diretora de comunicação da Prefeitura de Gramado, que já é uma baita responsabilidade. Sim. Mas também trabalha com coluna social e com comunicação em geral. E a Renata dá várias dicas de coisas interessantes que estão acontecendo em Gramado, lugares que estão abrindo, Gramado e Canela também. Sim. Eu sigo a Renata e já descobri vários lugares que eu quero conhecer através do Instagram dela. Como é que é tu sair de manhã para trabalhar num setor público e transitar durante todo aquele dia para eventos, tanto públicos como depois eventos, obviamente, da convidada, exatamente, por conta da coluna social e do teu vínculo com a área de comunicação. Esse sim é bem desafiador, porque na verdade tu tem que acordar já sabendo mais ou menos a tua agenda ali para escolher o look, né, que eu gosto de escolher meu look depois, né, no dia. Manhã. Depois do café da manhã. Nem tomo café da manhã, gente. Que inveja. Essa parte eu pulo porque eu gosto de dormir um pouquinho mais. Mas enfim, aí eu acordo, mas depois de olhar a previsão do tempo, muito importante, que eu vou direto para escolher o que eu vou vestir, né? Mas eu sempre gostei muito de me arrumar, assim, de seguir um estilo. Eu acho que eu tenho o mesmo estilo até. É difícil eu mudar muito, né? Então, eu penso de manhã já o que eu tenho que fazer depois. Claro, um casaco sempre tem que ter junto, né? Porque às vezes vai ficar mais frio de noite. Tá? Mas eu acredito que eu sempre acabo acertando, assim. É difícil quando eu erro alguma coisa, porque eu consulto a previsão do tempo, isso é muito importante para nós, né?
Uma boa dica, então, de produção de moda é sair de manhã antes, dar uma olhada na previsão do tempo. Depois escolhe o look. Depois pensa no look. Porque aqui tem muito disso, né? Claro, agora nós estamos no inverno, então sabia já que ia estar frio, mas eu acho bem importante isso. Talvez isso seja uma mania minha mesmo, mas é assim que acontece, né? Mas quando tu sai de manhã e tu sabe que tu tem um dia inteiro pela frente, sabendo da nossa variação térmica, né, que tá um pouco enlouquecedora, é fundamental, né, pra tu não passar frio, não passar e daí, calor. Quando a gente fala de escolher o look, a gente não tá pensando somente na roupa, né, é o pacote completo, é o sapato que tu vai usar, é a maquiagem que tu vai fazer, o brinco que tu vai usar, o cabelo que tu vai ter, né? Então é bastante coisa que tu tem que pensar muito rápido, né, também, antes de sair. E quando a Renata não está trabalhando, se é que existe esse horário, o que a Renata tá fazendo? Eu sempre tive uma vida muito movimentada. Tu sabe que às vezes até quando não está tão movimentada, parece que eu faço estar, sabe? Acho que eu preciso desse pique assim na minha vida, desse movimento. Não consigo ficar parada. Mas assim, quando eu tenho um tempo vago, eu gosto muito de estar em contato com a natureza. Amo estar no campo. Então, sempre que eu tenho um final de semana assim, livre, eu vou pro campo para aproveitar e, né, me divertir bastante. Estar em contato com a natureza remete muito à questão da paz, a reconexão consigo mesmo, que foi uma das coisas que a gente fez no nosso último editorial, né? É verdade. E isso para mim é muito forte. Eu preciso disso na minha vida. Então, por mais que eu tenha esse extremo de ter uma vida muito agitada e bastante movimento, eu preciso do equilíbrio, de estar ali em sintonia com a natureza, que isso para mim faz muito bem, né? E também, voltando lá para aquela parte de movimento, eu gosto muito de dançar também, né? Então é uma coisa que eu preciso, né? Eu preciso de um movimento, mas também preciso de uma tranquilidade aí na minha vida. Tem uma agenda super movimentada, muitas coisas para fazer durante o dia, mas quando tu pode não ter uma agenda ou não ter compromisso, tu gosta mesmo de dar uma relaxar, desacelerada, uma contemplada na natureza. É verdade, é bem assim. Essa é a Renata. Aliás, uma outra coisa interessante da Renata, pra quem não conhece, é que ela sempre tem uma história muito divertida pra contar sobre qualquer coisa. A gente fala sobre cerca, ela tem uma história sobre cerca. A gente fala sobre escada rolante, a Renata tem uma história engraçada ou divertida sobre escada rolante. Sim, são traumas, assim, podemos dizer. Embora com pouco tempo, né, pra comparação a mim, enfim, mais jovem, tem muita história. Muita história pra contar. E quais são os novos projetos? Então, já falando de histórias, a Renata, quais são as novas histórias que a Renata ainda gostaria de contar que ainda não contou? Será que tem alguma que a gente possa falar? Porque normalmente quando a gente tem sonhos, projetos, a gente costuma guardar pra gente, né? Pra fazer aquela incubar, colher, pensar. A gente não fica falando muito ao vento, né? Para as energias negativas não distorcerem os nossos sonhos. Mas tem algum sonho da Renata que ela ainda não realizou? Alguma história que tu não contou, que tu gostaria de contar? Eu acho que mais viagem, sabe? Acho que essa parte eu ainda não vivi muito na minha vida. Então isso é uma coisa que eu quero poder aí ter mais para contar. E claro, cada vez eu gosto muito de estudar, né? Então sempre gostei de estudar bastante. Meu TCC eu amei fazer, né? Tipo, às vezes a coisa que tu diz, eu odiei fazer meu TCC. Não, pra mim foi bem diferente, né? Então, e agora também tô começando a fazer uma pós, então aos pouquinhos assim a gente vai... São conquistas, então eu acredito que os estudos pra mim é muito importante. Que, querendo ou não, são projetos futuros, né? Como tu comentou, o que é pela frente, né? Então eu acho que a especialização é importante, porque tu quer buscar, né? Acho que é uma das coisas mais importantes, mas também essa questão de viagens e tudo mais. De aproveitar, conhecer outras culturas. Eu imagino que pra ti, principalmente, gosta bastante, né? Porque a gente sente isso, de conhecer lugares diferentes, comidinhas diferentes, eventos diferentes. É que quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, nunca é trabalho, né? Mas se a gente for ver, tudo que a gente faz acaba envolvendo o trabalho, porque é a comunicação. Sim. É porque realmente é nítido que eu amo o que eu faço, né? Sim, é nítido. Eu tive o sonho de ser relações públicas, então conseguir ser, né, exercer essa função na comunicação, para mim é muito realizador. Bem feliz.
e a tua relação com a moda? Porque realmente... Muito forte. Não, é verdade. Eu acho que eu nunca, do tempo que eu conheço a Renata e trabalhei com ela, nunca vi a Renata não produzida. Mesmo quando a gente ia fazer trabalhos de produção, aquele trabalho que a gente, né, se escabela, vai para um lado, corre para o outro, chuva, enfim... Sempre a Renata estava ali produzida. Tu tem uma relação com moda muito interessante. Eu sou muito vaidosa, sabe? Às vezes eu tenho que... É engraçado, porque às vezes até no campo mesmo tá eu lá de batom, sabe? É bem engraçado. Mas tu te arruma pra ti. Exato, sabe? Eu não consigo não ter, sei lá, um brinco. Eu não consigo... Parece que é outra pessoa. Às vezes até na faculdade, quando eu botava um tênis, assim... As minhas colegas diziam, tá tudo bem. Mas tava. Era só o estilo, né? Que eu acho que eu tenho... Enfim, eu sigo sempre uma linha de estilo. E quando eu acabo mudando um pouquinho, as pessoas estranham. Tipo, o que tá acontecendo aqui, né? Então, eu acho que isso é natural, assim. Mas essa relação que eu tenho com a moda realmente é muito forte. E isso vem de muito tempo. Inclusive, foi um fator que eu tive para decidir o que eu ia exercer, que era relações públicas. A moda esteve envolvida, né? Uhum. Então, antes mesmo de iniciar a faculdade lá, né, na parte do ensino médio ainda, fui convidada para fazer um extra. Nossa, a gente adorava quando tinha extra, né, pra gente poder trabalhar. E eu fui convidada para fazer maquiagem do projeto Passarela, que teve em Gramado. Fiz tudo menos maquiagem, né? Imagina eu fazendo maquiagem. Sei fazer em mim ali, tipo, mais ou menos, né? Mas não, tinha maquiagem modelos, né? E eu, vou, né? Cheguei lá, mas foi o que eu menos fiz, foi maquiar. Aí quando eu vi, eu já tava lá atrás organizando as passarelas. Eu tava organizando o cronograma sabe? Então eu fiquei muito feliz com essa oportunidade que eu tive ali de me envolver rapidamente, né? Durante 2 anos teve o projeto aqui em Gramado, 3 anos. E nesses 3 anos eu era contratada para ser maquiadora e eu não era como maquiadora. Que menos fazia na maquiagem. E também isso foi um dos fatores, né? Porque aí nessa questão de passarela a gente acaba envolvendo muito relações públicas com moda. Porque é toda uma organização, sabe? Tem um projeto por trás. E também meu primeiro trabalho da faculdade era para produzir um projeto como se fosse de verdade. Né, muitos colegas meus fizeram formaturas, aniversários, eventos sociais, e eu inventei um desfile de moda para fazer, como se fosse real, sabe? E a partir desse projeto, que era incrível meu projeto, eu amava ele. Eu estudei para fazer ele e eu fui inclusive no Museu da Moda, que somos apaixonadas, né, cara? Somos, mais outra coisa que nos junta. Então também foi um fator que me inspirou bastante. Eu sempre tive desde o primeiro projeto, trabalho da faculdade sobre moda. O último trabalho da faculdade também foi sobre moda, que foi o TCC, que era a importância dos desfiles icônicos, que muitas vezes ninguém entende daquela loucura dos desfiles, o porquê que eles acontecem. Né, que isso tem muito de relações públicas, que é seguir uma identidade. Né? O posicionamento da marca. É o posicionamento da marca. Então eu acredito que é isso que acaba sempre norteando aí a minha função com a moda, sabe? E tem uma outra questão, o depoimento, né? Hoje eu vou babar muito ovo aqui, vou pagar muito palco pra Renata. Que tu tem uma característica que é fundamental, que tu é extremamente organizada. Né? Faço cronograma, faço checklist, extremamente organizada, que é muito bom pra gente que trabalha com evento ali, Sim. com ideias de comunicação, porque todo dia a gente acorda com uma ideia diferente, mas a gente tem que botar isso no papel e tem que ver a viabilidade. E vendo a viabilidade, tirar do papel é mais difícil do que botar no papel, né? Porque ideias, todo dia de manhã a gente tem uma ideia muito legal. Agora, tirar a ideia da área da imaginação e fazer ela ser realizada, é verdade. São para poucas pessoas que conseguem fazer isso. E é muito delícia mesmo trabalhar com pessoas que são super organizadas, que conseguem, de fato, tirar uma ideia da cabeça e fazer com que ela aconteça. Eu sempre brinco, né, que meu quarto pode ser bagunçado, mas minha vida não. Porque, na verdade, eu não consigo, né? Tudo eu acredito que tem que ter um planejamento. Mas às vezes as pessoas acabam se assustando. Planejamento, não vou ter tempo. Só que a gente tem que saber que o planejamento ele é algo flexível.
O planejamento é onde tu quer chegar, né? É o caminho para onde tu quer chegar. Só que esse caminho, ele vai se transformando. Então é isso que a gente tem que ter em mente, né? A gente tem que sim fazer um planejamento pensando que aquilo não é estático, né? Às vezes é isso que assusta um pouco as pessoas, né? Mas até no nosso editorial, né? Eu lembro que os meninos, os fotógrafos, os Williams, a gente chegou com um cronograma assim, apertado, assim, que era 5 minutos por foto. Meu Deus. Eles queriam me matar. Loucura, né? Era loucura. Super preocupados que não ia dar tempo. Gente, deu super tempo. Então, por isso que eu gosto muito dessa questão de cronograma, de seguir um plano, um planejamento, né? Porque tu consegue ajustar ali. Então, tu já sabe o horário que tu tem que chegar, né? O tempo que tu tem de limite de descanso, por exemplo, para poder fazer. Porque por mais que a gente se organize, realmente, né? Essas coisas, elas são orgânicas, elas vão se chegar na hora, alguma coisa não dá certo. Muda. Ou que a gente tinha planejado, aquela foto, aquele conceito, às vezes não dá certo e a gente precisa repensar. E quando tu tem só uma coisa para pensar que não deu certo, ok. Agora, quando tu não te organiza, tu tem muitas coisas para pensar que não deu certo. Né? É verdade. Então, é mais fácil de contornar situações que elas sempre acontecem. Tem que ter jogo de cintura, né? Exatamente. Bom, Renata, vamos agora experimentar as roupas da Black Bull. Vamos. Pro provador da Renata Black Bull. Mas antes de experimentar, eu quero dizer que eu estou vestindo aqui uma coleção que a gente fez, que é com a estampa Snake. E que outra coisa que nos une muito, a Renata e eu, é que a gente gosta muito das estampas animal print. Mas tem uma outra coisa que eu acredito, que é quando a gente tem um conhecimento muito amplo de uma determinada área, a gente tem muito pouco preconceito. Quanto mais a gente estuda, por exemplo, sobre moda, não é que a gente gosta de animal print, a gente gosta de cores, ou a gente gosta de misturas. É que quanto mais amplo o conhecimento que a gente tem sobre um determinado assunto, menos preconceito a gente tem, né? E, na verdade, o animal print para nós é quase um pretinho básico. É verdade. Ai, né? Eu sou apaixonada. E essa coleção da estampa Snake tem muito do DNA, tem muito do trabalho da Renata nessa coleção, nessa pequena coleção que a gente desenvolveu. Quando a gente lançou, eu já falei isso, mas hoje eu vou falar para ela mesmo, né? Que ela é muito corresponsável por essa coleção e eu tô muito louca de vontade de fazer as fotos com a Renata vestindo as peças dessa coleção Snake. Eu vou amar. Porque eu tenho certeza que vai cair como uma luva pra ela e eu espero que vocês gostem também. Participem, olhem, né? Comentem, compartilhem todo esse trabalho que a gente está fazendo com muito carinho. Foi um prazer, de fato, ter trabalhado e ter feito esse projeto com a Renata. Eu te desejo muito sucesso, eu tenho certeza que vai ser estrondoso, né? A gente tá super bem representada com a marca da nossa cidade, contigo lá. E vamos em frente, vamos ver o que acontece agora no provador Black Bull. Vai ser ótimo. Wilrich. Não, essa estampa tá sensacional, né? Essa ousadia, essa indomabilidade ficou incrível com essa estampa. Amamos, né, Karen? Amamos. Para mulheres indomáveis, né? Exatamente. No provador Black Bull. Vamos lá, então. Vamos.